Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, mas antes, olha aí o meu abraço virtual. Receberam? Ótimo, sintam-se então acolhidos, abraçados, amados, porque por mais que nós estejamos distantes, mas nosso coração está juntinho, tá bom? Nosso pensamento também. Então, pessoal, hoje nós vamos iniciar a aula com o projeto de fluência. O que é isso? São textos que nós vamos ler toda semana, todos os dias da semana, tá bom? Então, hoje eu trouxe o primeiro texto, que é da autora Silvana Menezes, e o título do texto é Carta para João. Hoje eu vou fazer a leitura desse texto, só para vocês compreenderem direitinho a entonação, tá bom? Vamos fazer uma interpretação desse texto e vocês vão continuar a leitura na casa de vocês. Todos os dias vocês vão pegar esse texto, que eu vou enviar por WhatsApp também, e vão fazer uma leitura dele, tá bom? Seria interessante que alguém estivesse com vocês nesse momento e colocasse para cronometrar o tempo. No próprio celular vocês encontram essa opção, botar o cronômetro. Enquanto vocês vão lendo, a pessoa vai contando, né, ou vai marcando a quantidade de palavras que vocês leram, por exemplo, em 1 minuto. Tá bom? Então vamos lá. Acompanhem comigo a leitura. Carta para João. Caro João, para lá de 20 anos que não te vejo. Eu não moro mais no Ceará, moro no Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro de caminhão, que estrada. É estrada que não acaba mais. Comida eu via, dia sim, dia não. Cheguei aqui achando que ia ter trabalho fácil, que nada. Comida eu via, dia sim, dia não. Cheguei aqui achando que ia ter trabalho fácil, que nada. Comida eu via, dia sim, dia não. De cara, entrei numa fria, fui parar na polícia. Fui ver um jogo de futebol, fui parar no hospital. E comida que é bom eu via, dia sim, dia não. Graças a Deus tudo passa. Conheci a Catarina no carnaval. Casei-me com ela e temos 3 filhos. Os 3 estão na escola. Temos também casa própria. Agora, amigo, é comida boa, dia sim, dia sim. No Natal, faça chuva ou faça sol, eu volto ao Ceará. Até lá, seu amigo José. Então, como o próprio nome já diz, né, uma carta para João, ou seja, o José enviou uma carta para o seu amigo João, contando todas as dificuldades pelas quais ele passou. O José é um nordestino, né, do Ceará, e como tantos nordestinos, foi para o sul, para o sudeste, em busca de melhores condições de vida. Só que ele percebe quando chega lá no Rio de Janeiro que não nada seria fácil, como não foi, né? Como ele próprio diz, via comida dia sim, dia não, né? Trabalho que nada, trabalho fácil que nada. Então ele vai contando para o João todas as dificuldades pelas quais ele passou. Só que lá no finalzinho do texto, ele já comemora dizendo que todas essas dificuldades pelas quais ele passou passaram, acabaram, né? Tudo passa, como ele diz. Graças a Deus tudo passa. Então ele pôde melhorar de vida, né? Conheceu a Catarina no carnaval, se casaram, tiveram 3 filhos e comida boa agora é dia sim, né? Não tem mais esse intervalo aí de comida, não. Todos os dias tem alimento na mesa. E ele diz também que faça chuva, faça sol, ele volta ao Ceará. Então, é um texto para a gente refletir, né? Até porque tem muitas. Isso é muito comum, né? Muitos nordestinos costumam fazer isso, sair de sua terra natal em busca de melhores condições de vida. No início, normalmente, é uma batalha, é bem difícil, e depois muitos deles conseguem, né, uma vida melhor. Bom, então vamos continuar aqui a nossa aula. É a nossa terceira aula de língua portuguesa. E antes de iniciar o assunto novo, né, nós vamos fazer uma breve revisão do gênero textual que nós estudamos anteriormente na primeira aula, que foi o gênero reportagem. Só recapitulando, nós temos aí as principais características do gênero reportagem. Despertar o interesse do leitor. A partir de qual elemento uma reportagem começa a despertar o interesse do leitor? A partir do título. Por isso que esse título deve ser bem chamativo.
Não apenas com letras grandes em negrito, mas também um título que tenha uma frase interessante, né, para despertar o interesse do leitor. Em seguida já vem o subtítulo, que também é mais um momento em que o leitor vai se sentir interessado para ler essa reportagem, tá bom? Então, vamos ver mais uma característica: muitas vozes, ou seja, não tem apenas a voz do repórter que preparou aquela matéria, mas nós temos também falas de especialistas no assunto que está sendo tratado na matéria. Lembram aquele que nós vimos sobre educação à distância, em que nós tínhamos vozes, falas de pediatras, de psicólogas, ou seja, o repórter entrevista especialistas no assunto e coloca as falas desses especialistas dentro do texto. Para quê? Para dar mais credibilidade. É isso que nós chamamos de muitas vozes. Temos também uma linguagem objetiva, ou seja, não existe essa questão do sentimento, sentimentalismo, como nós encontramos, por exemplo, no gênero poema, né? Lá na reportagem, o objetivo do repórter é transmitir uma informação e pronto, né? Ele não demonstra nenhuma emoção no momento em que ele está escrevendo essa matéria, tá? Ele não expõe o seu ponto de vista, ele não dá a sua opinião. É simplesmente uma linguagem objetiva, clara, objetiva. Transmite a informação e pronto. Aí nós temos também o aprofundamento do tema, como eu expliquei para vocês, que existe a diferença entre reportagem e notícia, né? A notícia é mais curta, já a reportagem se aprofunda no tema, traz mais detalhes, dura mais, é maior. Por quê? Porque o repórter tem o objetivo de buscar a maior quantidade de informação para colocar ali dentro daquela matéria, tá certo? Então, nós vamos sempre revisar o assunto anterior durante as aulas. E caso vocês tenham alguma dificuldade ainda, vocês podem falar comigo pelo grupo de WhatsApp, certo? Agora nós vamos corrigir a atividade. Como eu expliquei para vocês, eu vou receber essas atividades no grupo, como eu já estou recebendo e já registrei várias, mas a correção coletiva, como a gente sempre fazia em sala de aula, eu vou sempre fazer aqui no vídeo, porque é mais fácil, tá bom? Então, vocês vão acompanhar essa correção e vão observando as respostas de vocês para ver se estão parecidas, né? Se estiverem muito diferentes, aí vocês vão fazer a correção. Então, nós tínhamos aí o texto, né, que era para ser lido o texto Humanidade, da Carolina Maria de Jesus. Eu vou fazer a leitura e em seguida a gente responde as questões. Humanidade. Depois de conhecer a humanidade, suas perversidades, suas ambições, eu fui envelhecendo e perdendo as ilusões. O que predomina é a maldade, porque a bondade ninguém pratica. Humanidade ambiciosa e gananciosa que quer ficar rica. Quando eu morrer, não quero renascer. É horrível suportar a humanidade, que tem aparência nobre, que encobre as péssimas qualidades. Notei que o ente humano é perverso, é tirano, egoísta, interesseiros, mas trata com cortesia. Mas tudo é hipocrisia. São rudes e trapaceiros. Percebam, gente, que a Carolina escreve algumas palavras que não estão de acordo com a gramática, né? Porque ela era uma autodidata, ou seja, ela não frequentou a escola, mas ela tinha esse grande talento que era de escrever poesias. Então, por isso que algumas palavras estão em desacordo com as regras gramaticais, mas isso é só um detalhe. O mais importante é a mensagem linda que esse texto da Ana Carolina traz da Maria Carolina Maria traz para a gente. Então, vamos lá. Na primeira questão, eu perguntei qual a visão da autora em relação à humanidade. Gente, a resposta que eu vou colocar aqui é a minha resposta, tá? Se a de vocês não estiver totalmente igual, não tem problema. Já expliquei para vocês que língua portuguesa não existe isso, né? Mas é interessante que a sua resposta esteja pelo menos próxima daquilo que eu estou pedindo, tá bom? Então aí eu pergunto a visão da autora em relação à humanidade. Eu coloquei assim: o poema demonstra a insatisfação da poetisa em relação à humanidade, que, segundo ela, não pratica a bondade, é ambiciosa, rude, o que a deixa sem esperanças. Então, se você colocou algo nesse estilo aí, nessa linha de pensamento, beleza, tá? Vamos para a próxima. Pesquise no poema e escreva. Aqui já é análise linguística, né?
Uma palavra formada por derivação parassintética. Vamos lá. Resposta: envelhecendo. Por quê? Percebam aqui, ó. Nós temos aqui a palavra envelhecendo, nós temos um prefixo, que é o en, e um sufixo, que é o endo. Gente, se eu retirar esse prefixo, a palavra continua existindo? Não. Da mesma forma que se eu tirar o sufixo, ela também não continua existindo. Então, ela precisa do prefixo e do sufixo para existir. Por isso que ela é chamada de parassintética, tá bom? Letra B. 3 palavras formadas por derivação sufixal. O que é a derivação sufixal? É quando eu acrescento um sufixo à palavra. Aquele trechinho que vem lá no final da palavra. Olha os exemplos que eu coloquei aqui. Humanidade, né? Acrescentei aqui um sufixo. Perversidade, de perverso. Bondade, eu acrescentei aqui o sufixo. Maldade, ambiciosa e gananciosa. Esses aí são exemplos de palavras formadas pela derivação sufixal. Por quê? Porque foi acrescentado a elas um sufixo, ou seja, um pedacinho aqui no final de cada palavra. A letra C, 2 palavras formadas por derivação prefixal. Aqui já é diferente. Enquanto o sufixo vem no final, o prefixo vem no início. Então, eu coloquei aqui renascer e encobrir, né? Nós temos aqui o ré, que é um prefixo. Eu coloquei no início da palavra nascer. Ficou renascer. Criei uma nova palavra, né? Encobrir. A palavra é cobrir. Eu só acrescentei um prefixo. Ficou encobrir. Então, essas são palavras formadas pela derivação prefixal. Aí nós temos aqui a próxima questão. Leia as palavras a seguir e classifique-as conforme a legenda. P para derivação prefixal, S para sufixal e PA para parassintética. Vamos aqui, ó. Entardecer. Eu não coloquei aqui no finalzinho, mas esse esser é o sufixo, tá bom? Então, aqui eu tenho um sufixo e o en, que é o prefixo. Isso aqui é parassintética. Por quê? Se eu retirar esse prefixo em, existe a palavra tardecer? Não existe. Se eu tirar o ser, existe a palavra entarde? Também não. Então, parassintética é isso. É quando, ao retirar o prefixo ou o sufixo de uma palavra, ela não existe. Então, ela precisa dos dois para existir, o prefixo e o sufixo. Inútil é prefixal. Por quê? A palavra aqui, o radical, ó, é útil. O que eu fiz? Acrescentei o in. Prefixo, né? Veio no início da palavra, inútil, prefixal. Felizmente, sufixal, porque nós temos aqui o radical, que é feliz, e o mente, que eu acrescentei no final da palavra feliz, um sufixo, portanto, derivação sufixal, tá bom? Ótimo. Então, agora, nós vamos aí para o nosso tema de hoje, nosso assunto novo, que é mais um gênero textual, que é o artigo de opinião, que também é um gênero jornalístico, assim como a reportagem, só que tem muita diferença da reportagem, tá bom? Então, vamos lá. Finalidade. Já expliquei várias vezes para os meus alunos. Finalidade significa para que serve. Então, para que serve um artigo de opinião? Vamos ver aqui. Primeira definição. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso recebe esse nome. Eu sublinhei, deixei bem destacada a palavra ponto de vista. O que é isso? É a minha opinião. É quando eu vou dar a minha opinião sobre um determinado tema. Por isso que o nome é artigo de opinião. Por quê? Porque a pessoa que escreve esse artigo está expondo o seu ponto de vista, a sua opinião sobre um determinado tema, tá bom? A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. O que é persuadir? É convencer. Então, quando alguém escreve um artigo de opinião, qual é a intenção dela? É persuadir o leitor, ou seja, convencer o leitor a concordar com ela.
Eu estou aqui escrevendo meu artigo de opinião e eu vou utilizar vários argumentos. Para quê? Porque eu quero convencer o leitor a concordar comigo. Então, eu preciso informar sobre o tema, mas eu preciso principalmente persuadir o meu leitor, convencer o meu leitor a concordar com aquilo que eu estou dizendo. E para isso eu tenho que usar uma boa argumentação. Nós vamos ver isso já já. Vamos ver agora as características. Textos escritos em primeira pessoa e terceira pessoa. Então, eu posso utilizar tanto a primeira pessoa, eu, como a terceira pessoa, nós, tá bom? Do plural. Uso da argumentação e persuasão, nós já falamos sobre isso, ou seja, a gente vai ter que buscar argumentos bem eficazes para conseguir persuadir o leitor, convencê-lo. Geralmente são assinados pelo autor. Produções são veiculadas nos meios de comunicação, né, na internet, em revistas, em jornais impressos, enfim. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, ou seja, eu vou ter os dois tipos de linguagem aí. Ao mesmo tempo em que eu uso a linguagem objetiva, porque eu tenho a intenção também de informar o leitor sobre algum assunto sobre o qual eu vou falar, eu também tenho a linguagem subjetiva, porque eu vou expor o meu ponto de vista. Então, objetiva porque eu estou informando sobre um assunto e subjetiva porque, ao mesmo tempo, eu estou dando a minha opinião sobre aquele assunto, tá bom? Abordam temas da atualidade. Então, normalmente os artigos de opinião são escritos com assuntos da atualidade, com aquilo que está acontecendo no momento, normalmente assuntos bem polêmicos, como o racismo, por exemplo, como política, enfim. Possuem títulos polêmicos e provocativos. É mais uma forma também de despertar o interesse do leitor, né? Quando eu faço um título polêmico que provoca o leitor, ele vai se sentir interessado em ler a notícia, em ler o artigo de opinião. Contém verbos no presente e no imperativo. Lembra aquele do imperativo, que é quando eu dou uma ordem, né? Um conselho? São verbos em imperativo, por exemplo, olhe, veja, escreva, faça, são verbos no imperativo. Bom, agora a gente vai ver aqui a estrutura de um artigo de opinião. Basicamente, a estrutura de um artigo de opinião é essa: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, que é mesmo que a exposição, né, nós temos aqui a apresentação do tema que será discorrido durante o artigo. Ou seja, na introdução, que é o primeiro parágrafo, eu vou falar sobre o tema que eu vou tratar. Eu vou explicar esse tema. Eu preciso fazer com que o leitor se familiarize com aquilo que eu vou falar. Então, eu dou uma breve explicação sobre o assunto na introdução. O desenvolvimento é uma interpretação. Momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. Então, o meu desenvolvimento vai ser o meio do texto, né? Normalmente pega uns 2, 3, 4 parágrafos, e é nesse momento em que eu vou utilizar argumentos para convencer o leitor a concordar comigo, tá? É no momento do desenvolvimento, quando eu vou desenvolver a minha ideia. Conclusão, nós temos aí uma opinião bem clara na conclusão. Finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Então, lá na conclusão, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar uma ideia para resolver esse problema do qual eu falei aqui na introdução e no desenvolvimento. Eu apresentei um problema. Aí lá na conclusão eu vou dizer o que deve ser feito para que esse problema seja solucionado, né? Então eu vou dar uma ideia para que ele seja solucionado, tá bom? Então essa é a estrutura básica de um artigo de opinião. Bom, então, já que nós analisamos aí, nós já estudamos as principais características, a finalidade, a estrutura, vamos ver isso agora na prática. Eu trouxe aqui um artigo de opinião para nós analisarmos. Vocês já devem ter ouvido falar naqueles protestos, né, que estão acontecendo em várias partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos, que o George Floyd, um homem negro, foi assassinado por um policial, né? E acho que vocês já tiveram conhecimento também do João Pedro, que foi um rapaz de 13, 14 anos, que foi preso, que foi morto, né, dentro de casa por alguns policiais, né, e testemunhas afirmam que ele estava apenas jogando videogame quando os policiais entraram e simplesmente ele sumiu, levaram o João Pedro dali e depois o João Pedro apareceu já morto, né? Então, assim,
diante desse tema tão polêmico que é o racismo, né, que nós sabemos que infelizmente isso é muito comum, policiais assassinarem jovens, né, adultos, negros, né, é muito comum, infelizmente, claro que não são todos, não estamos generalizando, mas é muito comum que pessoas negras sejam alvo, né, dessa força, né, dessa força excessiva, desse abuso de autoridade. E aqui eu trouxe para vocês, então, um artigo de opinião que fala justamente sobre esse tema, que é um tema tão atual. Vou fazer a leitura e vocês vão acompanhando. As vidas de George Floyd e João Pedro importam. A cena chocante do segurança George Floyd, 46, sendo asfixiado pelo policial Derek Chauvin na cidade de Minneapolis, noroeste dos Estados Unidos, é uma grave violação de um direito humano fundamental, a vida. Mais grave ainda perceber que a história se repete e a vítima continua sendo negra. Não só na megapotência norte-americana, como também no Brasil. A cada 23 minutos, morre um jovem negro no nosso país, segundo o levantamento feito pela Anistia Internacional na campanha Jovem Negro Vivo. A comoção pelo assassinato de George tomou as ruas em protestos nos estados Minnesota, Georgia, Kentucky, Nova York, Califórnia, Ohio e Colorado. E ainda que sejam legítimas as manifestações e a indignação tenham razão de acontecer, vimos uso excessivo da força por agentes do Estado contra manifestantes. Jornalistas que praticam o direito à liberdade de expressão e reunião foram presos por simplesmente fazer seu trabalho. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi às mídias sociais para incitar a retórica racista. A reação das autoridades também se repete tanto lá quanto aqui, quando as forças de segurança, ao invés de proteger os cidadãos, são responsáveis por suas mortes, os governantes se esquivam de suas responsabilidades. No Brasil, a morte de João Pedro, 14, numa operação policial conjunta entre as polícias federal e civil, causou indignação. E teve mais uma vez o Estado como responsável por encurtar a vida de negros, por causar dor e sofrimento à família e a toda a comunidade. Não há nada de natural nas incursões das polícias em favelas e periferias brasileiras, sem mandado judicial, sem justificativa plausível de segurança pública e sem resultados efetivos além de mortes evitáveis. O Estado é responsável por essas mortes. Muitas vítimas são alvejadas nas costas, a curta distância e nos membros superiores, indicando que estavam fugindo ou rendidas no momento em que foram mortas. Não é raro que durante essas operações, pessoas que não trabalham no tráfico de drogas também sejam mortas e provas sejam forjadas contra elas. O que vemos nos dias de hoje, 5 anos depois, é que nada ou muito pouco mudou. As vidas de George, de João Pedro e de tantos outros negros e negras assassinados pelo Estado importam e merecem justiça. Enquanto as práticas racistas não forem transformadas em políticas públicas de inclusão e não forem punidas com rigor, as autoridades continuarão a ter suas mãos manchadas de sangue. Autoria Jurema Werneck. Forte, né, gente, esse texto? Então, aqui, como é que a gente percebe que isso aqui é um artigo de opinião? Porque a Jurema Werneck, além de nos informar sobre essa situação, né, das duas pessoas que foram assassinadas por policiais, que foram George Floyd nos Estados Unidos e o João Pedro aqui no Brasil, ela informa o que aconteceu e ela também expõe a sua opinião, né? Ela se mostra claramente contra tudo isso. Ela culpa, inclusive, o Estado também por essas mortes, né? E ela mostra a dor que essas mortes causam às famílias, porque essas pessoas não fizeram nada de tão absurdo que merecessem morrer, né? O George Floyd cometeu um crime? Sim, mas que ele pagasse esse crime sendo preso, não sendo morto. O João Pedro não fez absolutamente nada, era um adolescente com os amigos jogando videogame. Então, é importante que a gente esteja atento para essas questões, né? Que a gente tenha um olhar crítico em relação a tudo isso que acontece.
Bom, então eu trouxe aqui para a gente entender qual é a introdução desse texto, tá bom? O primeiro parágrafo, como eu disse para vocês, é a introdução. Na introdução, o que a Jurema fez, o que a autora fez? Ela apresentou o tema que ela ia tratar no texto. Ela começou falando sobre a morte do George Floyd, né? Mostrando também alguns dados, dizendo que a cada 23 minutos morre um jovem negro no nosso país, né? No Brasil. Então, aqui no primeiro parágrafo é o momento de apresentar o tema, e foi isso que a autora fez. Ela fez uma breve apresentação do tema para, em seguida, começar com o desenvolvimento, utilizando alguns argumentos. Olha aqui os argumentos que ela utilizou. Violação a um direito humano à vida. Então, ela começou com esse argumento. O que aconteceu ali naquelas duas situações que ela cita no seu texto? Foi uma violação a um direito humano que é a vida. Né? Então ela começa dizendo isso, que essas pessoas tinham direito à vida, né? Elas não podiam ser mortas. Já é um argumento bem forte que ela utiliza para convencer o leitor. Ela mostra o abuso policial contra negros, né? Ela utiliza esse argumento para mostrar como realmente isso existe, como isso acontece, como isso é comum, esse abuso policial. Depois ela fala que os governantes se esquivam de suas responsabilidades, ou seja, eles não estão nem aí, né? É como se os governantes não se importassem com o que acontece, como se os governantes têm o dever de orientar os policiais quanto a isso, né? Quanto à importância de manter as pessoas vivas, né? Não pode chegar simplesmente matando todo mundo sem nenhum motivo plausível. Ela diz também aqui, ó, incursões das polícias em favelas e periferias brasileiras sem mandado judicial, sem justificativa plausível de segurança. Então, ela utiliza esse argumento que a polícia simplesmente entra nas favelas, né? Normalmente é assim aqui no Brasil. Então, ela simplesmente entra nas favelas, nas periferias, sem nenhum mandado judicial, utilizando da força, né? Então, ela diz que... Então, isso é um argumento muito forte também para mostrar como o racismo existe, né? Como ele está enraizado na nossa cultura. E ela utiliza também esse daqui. Muitas vítimas são alvejadas nas costas a curta distância e nos membros superiores, indicando que estavam fugindo ou rendidas no momento em que foram mortas. Ou seja, ela quer dizer com esse argumento que essas pessoas não apresentavam perigo, porque elas estavam, pelo que mostra, elas estavam rendidas, ou então elas estavam fugindo, então elas não estavam representando perigo para que a polícia atirasse. Né? Então é mais um argumento forte que ela usa para mostrar que o motivo aí foi simplesmente racismo. Né? Foram mortas pela cor da pele. Bom, aqui é a conclusão. A conclusão é o final do texto, tá? E lá nesse final, a autora, ou nós todos que formos escrever um artigo de opinião, devemos colocar, sugerir ideias para solucionar esse problema. No caso aí é o problema do racismo que ela apresentou para a gente, né? E o que ela colocou na conclusão? Ela disse o seguinte: as vidas de George, de João Pedro e de tantos outros negros e negras assassinados pelo Estado importam e merecem justiça. Enquanto as práticas racistas não forem transformadas em políticas públicas de inclusão e não forem punidas com rigor, as autoridades continuarão a ter suas mãos manchadas de sangue. Então, o que ela diz aqui? Que as práticas racistas têm que ser transformadas em políticas públicas de inclusão e precisam ser punidas com rigor. Ou seja, racismo é crime, né? Então, as pessoas que praticam isso precisam ser punidas com rigor. Então, ela dá aqui essa sugestão para que esse problema do racismo seja solucionado, né? Ela dá uma ideia aí. E é isso que tem que ser feito na conclusão de um artigo de opinião. É você oferecer uma ideia para que esse problema seja solucionado, tá bom? Ok, então agora a gente vem para a nossa sugestão de atividade, tá? A sugestão de atividade que eu trouxe para vocês é a seguinte: vocês vão copiar essas questões, tá bom? E responder no caderno. Tem que copiar e responder. E assim, eu vou enviar também, né? Como sempre, a gente envia um arquivo no WhatsApp, tá bom? Mas aqui já vou explicar as questões para vocês para que não tenham tantas dúvidas. Então, a primeira na aula de hoje estudamos sobre artigo de opinião.
conforme seu entendimento, qual a finalidade desse gênero textual? Ou seja, para que serve um artigo de opinião? Aí você vai escrever. Na segunda, vocês vão assinalar a principal característica do gênero artigo de opinião. Vocês vão ler essas frases aqui e vão assinalar aquela que é a característica principal do gênero artigo de opinião. Somente uma, tá? Aí nós temos aqui a terceira questão. Releia o artigo de opinião apresentado na aula de hoje e produza um pequeno texto, comentando o assunto tratado nesse texto e expondo sua opinião sobre esse tema. Ou seja, vocês vão reler esse artigo de opinião, se for necessário, vocês vão comentar sobre ele, dizer sobre o que ele está falando, e em seguida vocês vão expor a opinião de vocês. Vocês vão dizer o que vocês pensam sobre esse tema, sobre tudo que aconteceu, né, sobre o que está escrito naquele texto, qual a opinião de vocês sobre o racismo, tá? Sim, tenha pelo menos uns 3 parágrafos o texto, tá? Pequenininho, tá bom? Bom, pessoal, então nossa aula de hoje tá finalizando. Tá aí esse layout lindo para vocês. Fiquem em casa, estudem comigo, tá bom? Mais uma vez eu peço, fiquem em casa, tá? Estudem bastante, fiquem bem. Um grande beijo.